Falando individualmente de cada um dos jogadores do CSA nesse jogo contra a equipe do Guarani, já peço aí primeiramente pra galera dar o like aí no nosso vídeo, no canal de cortes ou na nossa live, se você estiver acompanhando aí na live ou no canal de cortes. Se inscreve aqui no nosso canal também, importante demais para ajudar a gente a seguir crescendo, beleza? Na descrição aqui da live ou do vídeo vai estar também o link para todos os nossos perfis, plataformas e canais para vocês poderem acompanhar, tá? Então vamos lá, gente. Escalação da equipe do CSA e vamos falar um pouquinho de cada um dos jogadores que entraram em campo nesse jogo contra a equipe do Guarani. O Gabriel Félix, primeiramente, né, galera? Ele, para mim, continua sendo o principal goleiro do CSA, o melhor goleiro do CSA. Embora eu acho que ele tenha falhado grosseiramente no lance do gol. Gabriel Félix falhou de uma maneira absurda, né? Véi, é um negócio que você não entende, pô. A bola vindo, o atacante vindo com a bola e ele correndo pra trás. Ele entra no gol. Tanto que tem uma hora que ele tenta tirar a bola, mas ele já tá tão dentro do gol que ele não consegue nem tirar a bola de tão dentro do gol que ele tá, pô. Tá ligado? Então foi um erro absurdo, ridículo o erro que ele cometeu nesse jogo aí. E tirou pontos da equipe do CSA, tá? Então isso precisa ser cobrado. Alguém precisa bater na tecla, bater na porta dele e dizer: ô, que porra é essa aí, meu irmão? Ataca a bola, meu irmão. Vai nela, a bola, o atacante se arrastando e a bola vindo junto com ele, ataca a bola, vai pra cima, tira, dá uma bicuda, tira de qualquer jeito, se joga na bola, abraça a bola, tira o cara, arranca os dois, joga os dois pra cada peste, mas não deixa a porra da bola entrar no gol, tá ligado? Então, assim, acho que faltou um pouco de imposição do Gabriel Félix dentro da área, aquele goleiro que se impõe dentro da área, né? Aquela bola que na pequena área é minha. O goleiro precisa ser assim. E tipo, ele não foi, ele ficou com medo de atacar a bola. Então, foi um erro gritante, pontual, que custou ponto pro time do CSA. Certo? Perdemos por conta daquele gol, tá? Então, é um dos pontos aí principais aí da equipe. Mas ainda acho que o Gabriel Félix ele tem crédito com a torcida, com o time do CSA, mas precisa ser citado também esse lance porque foi ridículo, né? Ramon, lateral direito. Cara, pra mim, acho que eu não sei, eu posso até dar o título de melhor em campo pra ele. Mesmo ele não sendo talvez o jogador que tenha a melhor nota, né? Mas o Ramon é um cara que ele é volante. Ele jogou improvisado na lateral direita, tem jogado improvisado na lateral direita há bastante tempo, né? E ele vem quebrando o galho. E eu digo isso, cara, o Ramon, ele é um quebra-galho na lateral direita. Ele não é o jogador que chega pra resolver, não é o melhor lateral direito do CSA. Felipe Albuquerque é melhor do que ele na lateral direita. O Diogo Batista, provavelmente, quando tiver bem fisicamente, vai ser melhor do que o Ramon na lateral direita. Mas o esforço, o sacrifício que o Ramon faz para jogar nessa posição não tem o cacuete, então em alguns momentos ele se perde ali na movimentação ou com a bola no pé ele acaba sem saber direito o que fazer e não consegue ou se livrar da bola da melhor maneira ou dar o melhor passe ou fazer a melhor movimentação, infiltração, e não tem o cacuete de infiltração, não tem o cacuete da cobertura, mas ele é um cara que ele tá se matando naquela posição. Ele tá doando o máximo que ele pode, velho. Ele já deu uma assistência para o Baianinho, ele já deu um passe em profundidade lá para o próprio Baianinho fazer a assistência para o Thiago Marques. Então, assim, é um cara que a gente precisa elogiar, né? Pelo que ele vem fazendo, pelo que ele vem se doando, se sacrificando ali naquela posição, né? Não é a dele. E ele vem fazendo até um bom trabalho, de certa forma, tá? Então, é um cara que eu não tenho nada para falar mal do Ramon. Só digo isso. Ele é um quebra-galho na lateral direita. A gente precisa de um lateral direito de ofício, mas de dedicação, de entrega, o Ramon a gente não tem uma vírgula pra falar dele, velho.
Betão e Marcão, a nossa dupla de zaga. O Betão, ele não alcançou a bola ali, né, no lance do gol. O Marcão, às vezes, um pouco inseguro também ali. Acho que se a gente for colocar notas para nossa dupla de zaga, talvez um 6 para o Betão e o 5 para o Marcão. Talvez a zaga falhou ali, né? Em alguns momentos a zaga falhou também, o Guarani que não conseguiu fazer os gols, mas que de uma maneira geral também não comprometeu, né? Então não tem uma nota tão baixa assim. Acho que o Betão merece ficar um degrau acima do Marcão ali nesse jogo, mas também não foi a zaga também não foi tão exemplar assim, mas também não foi tão horrível. O Enzo do lado esquerdo era uma válvula de escape que o time do CSA tinha, principalmente ali pelo segundo tempo, né? E aí a saída do Enzo matou a nossa lateral esquerda, né? Então, assim, acho que o Enzo até nesse jogo, mesmo ele não tendo aparecido tão bem, acho que ele sai maior ainda. Por quê? O Roberto entrou no lugar dele como uma alternativa para ver se o Roberto dava mais qualidade técnica na lateral esquerda. E o Roberto entrou horrível. Para mim, o pior em campo foi o Roberto. Ele não ganhava uma disputa individual, ele não ganhava uma dividida. Ele fisicamente tá péssimo, não dá um pique. A recomposição é sempre no trote, né? A chegada junto é sempre no trote, ele não dá um pique. O Roberto tá pesado, tá fora de forma e não consegue performar, não consegue jogar. Então, assim, mesmo que o Enzo não tenha feito o melhor jogo dele pela equipe do CSA, acho que hoje o Enzo ganha ainda mais projeção na equipe, né? Em relação ao Roberto, porque assim, para mim o Roberto era titular e o Enzo reserva. Depois que o Roberto se machucou, o Enzo foi chegando e a gente, o Enzo, né, o Roberto é melhor, precisa voltar rápido. Aí o Enzo começou a jogar, passou o Roberto. Chega um momento em que o Enzo, eu dizia, o Enzo ele é titular da equipe do CSA. O Roberto é muito bom, mas o Enzo tá dando todos os indícios que ele dá conta do recado e seria injusto com ele tirar ele agora para botar o Roberto de volta. O Roberto vai precisar buscar a vaga dele. E agora, nesse jogo, o Roberto teve espaço e foi horrível. Eu admiro demais o Roberto, mas hoje eu acho que foi um dos piores jogos do Roberto com a camisa do CSA. Então, assim, mesmo o Enzo não tendo feito uma grande partida, ele sai maior ainda desse jogo, porque o reserva dele foi horripilante. Então o Enzo sai grandão desse jogo, tá ligado? Dupla de volantes, Camacho e Nicola. Acho que não tem muito detalhe para falar dos dois. Acho que são os dois titulares aí da equipe do CSA, né? O Camacho e o Nicola. São dois caras que eles sabem fazer a proteção da zaga e sabem dar o primeiro passe, né? Não são os jogadores que quebram as linhas, que dá o passe. Não é um meia, armador, articulador nem nada, mas eles estão ali para dar o primeiro passe, né? Sair jogando. Então, assim, acho que os dois, um jogo razoável ali, né? Nem muito destaque, nem também horríveis. O Silas é outro volante, mas eu acho que ele jogou um pouco pior do que o Nicola e o Camacho. No primeiro tempo ali, o Silas, ele dando algumas tabelas erradas, a bola vinha para ele devolvia errado, né? Teve duas oportunidades de falta e eu olhei assim, ele fez aquele golaço contra a equipe do ABC, vai que ele acerta de novo, né? Mas pelo visto o ponto fora da curva foi a falta que ele acertou, né? Então, assim, o volante, ele precisa ser um cara consistente, assim como Camacho e Nicola, fazem partidas consistentes, boas partidas, né? O Silas fez aquele golaço, mas ele teve um ponto alto ali. Os outros dele são pontos razoável para baixo. Então, nesse jogo agora, embora tenha sido uma estratégia do Igor Magalhães, eu acho que tenha sido errada usar o Silas. Poderia ter utilizado um meia. Se tivesse entrado um meia na equipe do CSA no começo do jogo,
Talvez o time do CSA tivesse ousado um pouco mais, buscado um pouco mais, tentado um pouco mais e controlado um pouco mais o jogo. Então, acho que foi uma estratégia adotada errada pelo Igor Magalhães. Guilherme Cachoeira e Daniel Baianinho. O Baianinho, ele, de novo, se mostrou ser um cara meio cabeça quente, né? O Cachoeira, embora também não tenha tido uma partida muito chamativa, acho que o Cachoeira, ele é o cara mais oportunista, né? Se a bola chegar, ele em boa oportunidade, de um mano a mano, por exemplo, ele vai tentar e vai conseguir alguma coisa para a equipe. O Baianinho, ele também tem um pouco desse oportunismo, mas ele é um cara mais esquentado também. No primeiro tempo, o Baianinho teve a oportunidade de dar uma assistência para o Thiago Marques. Ele esticou a bola, mandou a bola lá na puta que eu pariu, lá longe. O goleiro teve toda a tranquilidade de sair para tirar a bola. Se ele dá um passe mais certeiro, né, o Thiago Marques pega a bola, domina a bola em velocidade, em progressão, sozinho, ele e o goleiro. Mesmo que a marcação chegasse, o Thiago Marques poderia ter a oportunidade de dar um passe para um lado, para o outro, ou finalizar, mesmo assim, com a marcação em cima, tentar um drible, né, e tentar fazer o gol. Mas o Baianinho vacilou nesse lance, vacilou nesse momento. Então, assim, para mim não foi uma boa partida dos dois pontas, né, o Cachoeira e o Baianinho, e principalmente no caso do Baianinho, certo? E o Thiago Marques, a bola precisa chegar, né? Essa do Baianinho chegou quase, não chegou, né? Então, se chegasse, talvez ele pudesse mostrar alguma coisa, mas é o seguinte, a gente tem também os reservas. E o reserva do Thiago Marques é o Igor Bahia. O Thiago Marques, cansado, se botar o Thiago Marques para jogar 2 horas seguidas, sem descanso, o Thiago Marques cansado, com cãibra, ele é 10 vezes melhor do que o Igor Bahia é hoje, velho. O Igor Bahia, ele tá péssimo, cara. O Igor Bahia entra em campo e não consegue demonstrar nada de positivo, velho. No jogo de hoje, o Igor Bahia é completamente apagado. Eu, inclusive, votei no Roberto como o pior em campo, porque os erros que o Roberto cometia, eles eram mais cruciais, porque davam mais espaço para a equipe do Guarani contra-atacar, para a equipe do Guarani ter jogadas em velocidade, ter desafogos. Né? Os erros do Roberto, erro de tempo de bola, erro de bote do Roberto, davam um desafogo para a equipe do Guarani. Mas o Igor Bahia, quando entra no lugar do Thiago Marques, matou a referência ofensiva que a gente tinha. Tá ligado? Então, o Thiago Marques hoje, para mim, joga 10 vezes mais do que o Igor Bahia. O Thiago Marques, cansado, joga mais do que o Igor Bahia. Então, dito isso tudo, falando agora, por último, do Igor Magalhães. Na minha opinião, o Igor Magalhães errou e muito nas tomadas de decisão que ele teve, de escalação, de mexidas. Ele errou bastante. Claro que agora é ser engenheiro de obra pronta, né? Mas no intervalo eu falei, tira um volante, tira o Silas, coloca o Brian ou o Naninho, tira o Ramon e bota o Felipe Albuquerque. Ele tirou o Silas e tirou o Baianinho. O Baianinho, tudo bem, estava bem esquentado, ele fez uma falta sem bola, cotovelada no cara e tal. Então, ele tirou o Baianinho por conta disso. Mas, porra, poderia ter tirado o Silas e colocado o Naninho. Tirava o Baianinho e colocava o Brian. Tá, mas tirava o Ramon e colocava o Felipe Albuquerque, pô. Cria outra alternativa pelo lado direito. O lado esquerdo tinha o Enzo, que estava participando do jogo. O Ramon tentava, mas sem o cacuete do lateral. Então, tirava o Ramon e colocava o Felipe. O Felipe Albuquerque voltando, ele iria querer mostrar a qualidade dele, né? Queria mostrar porque era titular. Então,
A ideia era essa. Ele fez isso? Não. Manteve o Ramon até o final. Tira o Enzo, bota o Roberto, matou a lateral esquerda e a lateral direita já estava morta, então a gente perdeu os lados de campo, perdeu a referência lá na frente, quando tira o Thiago Marques e coloca o Igor Bahia. Então, assim, as alterações também não surtiram efeito, inclusive atrapalharam mais ainda o jogo do CSA, sabe? Então, foi um problema que a equipe do CSA teve, um problema sério ali, né? Mas que, enfim, agora já foi, né? Agora é estudar o que foi que fez errado nesse jogo para não cometer nas próximas partidas. Vamos jogar em casa, jogos decisivos demais e que a gente agora em casa precisa mostrar que a gente sabe jogar, que a gente é favorito, tá? Então é isso, velho. Perdemos esse jogo agora, acontece um jogo ou outro, já citei aí os pontos individuais, né, em que a gente falhou, mas que agora é levantar a cabeça e ir para a próxima partida. Vamos nessa.